Olá, meu nome é Lélio Correia e você está no canal da Medicina Abstrata. O objetivo, ou os objetivos do canal da Medicina Abstrata é divulgar e apresentar a medicina abstrata para quem nunca ouviu falar, e a maioria nunca ouviu falar de fato. Divulgar também um projeto da Escola de Medicina Abstrata, que é um projeto nosso para que a gente possa, através da Escola de Medicina Abstrata, formar médicos abstratas no futuro próximo. E um outro objetivo do canal da Medicina Abstrata é captar recursos para esses projetos, né? O canal em si já é um projeto e a Escola de Medicina é um outro projeto. E a gente precisa de recursos para movimentar tornar realidade esses projetos. Então, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, não se esqueçam de ativar o sininho para poder receber as notificações das próximas videoaulas e também podendo doar o que puder doar para ajudar a manter esses dois projetos e dar efetividade à própria medicina abstrata, tá certo? No momento eu estou usando uma conta pessoal que a chave Pix é 24 9 81 18 47 79. Então, através dessa chave Pix, você pode fazer a doação para o canal da Medicina Abstrata, ok? Então, esses são os objetivos do canal, como eu disse. Eu quero agora falar um pouco sobre a origem da medicina abstrata. Eu, além de profissional da área da saúde emocional e mental, eu também sou advogado. Comecei a advogar em junho, precisamente 17 de junho de 1998, e comecei a patrocinar causas na área do direito de família. E conforme fui aumentando minha carteira de clientes nesse ramo do direito, eu comecei a receber muitas visitas, geralmente de mães, né, daquelas famílias que estavam com problema, na maioria dos casos separação, né, do casal, e esses pais, mães, em sua maioria, vinham me relatar em confidencial o comportamento dos filhos e das filhas. E eu, no início, eu permitia que eles confidenciassem, né? Porque eu percebia que eram pessoas que estavam angustiadas e precisando desabafar. Então, eu alugava meu ouvido para aquelas pessoas. Isso durou aproximadamente, eu ouvindo esses relatos de forma aleatória, uns 5 anos, entre 2000 e 2005. E eu comecei a perceber que os comportamentos, os relatos de comportamentos daquelas crianças e adolescentes sempre se repetiam e eram de famílias que não se conheciam. Então, aquilo me chamou a atenção e os comportamentos eram sempre basicamente os mesmos. E quais eram? Era maternidade e paternidade precoce, consumo de drogas, hoje o que eu chamo de doenças abstratas, e homossexualidade. Então, quando eu me parei para analisar aquela situação, eu quis então saber o que tinha por trás, né, daquelas situações. E como quem levanta o pano para saber o que tem embaixo, eu fiz imediatamente 2 constatações e que me deixaram bastante assustados. A primeira, aquelas crianças tinham algo em comum. E o que era?
eles estavam passando pela mesma experiência e, basicamente, de desestruturação da família biológica deles, porque, na maioria dos casos, era a separação dos pais. A segunda constatação que eu fiz foi que a importância do amor na vida de um ser humano. E eu fiquei bastante assustado quando eu fiz essa constatação, porque eu nunca tinha me dado conta disso. Exatamente por eu nunca ter vivido essa situação, né, de faltar amor em relação a mim, em relação aos meus pais. Porque eu convivi com meu pai durante 54 anos, eu estava com essa idade quando ele faleceu, meu pai morreu me amando, minha mãe é viva até hoje e continua me amando. Então, eu nunca me faltou amor, portanto, eu não tinha a noção da importância do amor na vida de um ser humano. É a mesma coisa, alguém que nunca passou fome, não tem a menor noção do que seja fome, tá certo? Então, eu, a partir dali, do 5º ano, mais ou menos, eu resolvi me debruçar para confirmar aqueles históricos. E então comecei a separar famílias e catalogar essas famílias e passei a observar o comportamento daquelas crianças e adolescentes, daquelas famílias que eu havia catalogado, que eu havia separado para observar. E isso se estendeu por mais 7 anos, e então em 2012 eu não tinha mais o que concluir, e eu então em 2012 eu dei por encerrada essa pesquisa. E a partir dela, inclusive, aí em 2017 eu fui fazer um curso de psicanálise durante 2 anos e meio, e junto com o curso fiz um curso de terapia floral, também sou terapeuta floral, e com base na minha pesquisa e com base no que eu conheci da teoria psicanalítica, basicamente do Dr. Freud, tudo que eu aprendi no curso, a minha pesquisa não confirmava, era contrária. Basicamente porque para os fenômenos, né, as patologias que eu via na pesquisa, cuja causa era a afetividade, o Dr. Freud vai indicar a sexualidade. Tá certo? Então houve esse conflito e eu acabei então construindo uma teoria para explicar essas doenças abstratas ou patologias abstratas, ou também conhecidos como os transtornos psíquicos, que é assim que os psicanalistas tratam. E o itinerário também dessas doenças, ele indica um outro caminho, a minha pesquisa vai mostrar que não é dessa forma. Então eu acabei construindo uma teoria e juntei com a terapia floral, que não foi eu que criei, algo que já existe há mais de 100 anos. Então, da fusão dessa minha nova teoria com a terapia floral, nasceu a medicina abstrata, tá certo? E a medicina abstrata, ela é exatamente isso, é a união dessa minha teoria com a terapia floral. E qual é o objeto da medicina abstrata? A minha pesquisa vai me revelar que, inclusive, ela me permitiu fazer constatações, revelações e conclusões. E uma das revelações que essa pesquisa me permitiu fazer foi de que nós, seres humanos, nós temos 2 corpos. Somos compostos de 2 corpos. Um corpo concreto, que é este, e um corpo abstrato. A medicina abstrata, ela vai se ocupar exatamente desse corpo abstrato do ser humano. Tá certo? No próximo vídeo aula, eu vou mostrar como é que é essa constituição do ser humano.
como é que são constituídos esses dois corpos, o corpo concreto e o corpo abstrato do ser humano. Então, mas nessa videoaula eu quero só me ater para dizer que o objeto da medicina abstrata é o corpo abstrato do ser humano. A natureza da medicina abstrata é abstrata. Porque tudo que diz respeito ao abstrato em relação ao ser humano é objeto da medicina abstrata, tá certo? Então, os sentimentos, as emoções, a mente humana, que é uma outra coisa abstrata, tá certo? E então a natureza da medicina abstrata é abstrata, ok? E nós vamos ver no próximo vídeo aula, vou falar agora rapidamente. Nós, seres humanos, somos constituídos de 4 planos: o plano físico, o plano emocional, o plano mental e o plano espiritual, tá certo? O plano físico constitui este corpo concreto do ser humano e os planos emocional, mental e espiritual constituem o corpo abstrato do ser humano. Porém, a medicina abstrata se ocupa somente dos planos emocional e mental desse corpo abstrato do ser humano, tá certo? A medicina abstrata, ela tem uma outra curiosidade, que ela não é um ramo da medicina. Por exemplo, como é a pediatria, como é a ortopedia, como é a cardiologia. Esses são ramos da medicina, que eu chamo de medicina concreta, que é a medicina que cuida desse corpo concreto do ser humano. Então, com o surgimento da medicina abstrata, a gente vai alçar a medicina ao status de gênero, cujas espécies passa a ser a medicina concreta com todos os seus ramos e a medicina abstrata. Significa dizer que a medicina abstrata é uma divisão da medicina, tá certo? Porém, o médico abstrata, ele não tem a formação semelhante à do médico, que hoje eu chamo de médico concreto, que é da medicina concreta. A formação dele é diferente. Na escola de medicina abstrata, ele vai estudar a teoria que eu desenvolvi, outras teorias também, vai estudar ética, vai estudar filosofia e vai estudar também terapia floral e todas as suas espécies de terapia floral, tá certo? E por que ele é um médico? Porque ele trata de um corpo do ser humano, o corpo abstrato. E ele é médico porque ele prescreve medicamentos também. Não os medicamentos alopáticos, mas sim os medicamentos florais. Por isso ele é um médico. E ele é um médico abstrata porque ele trata do corpo abstrato do ser humano. Tá certo? Então, essa é a medicina abstrata, né? Eu queria... Quer dizer, nós vamos ter no próximo vídeo aula, eu vou apresentar para vocês todas essas questões de forma mais minuciosa, mais detalhada, né? Como é o corpo abstrato do ser humano, como ele é constituído, como é composto o ser humano, tudo isso no próximo vídeo aula, ok? Então, por hora, assim, em 2012, quando eu concluí a pesquisa que eu citei, eu dediquei essa pesquisa a uma prima que eu tive e ela se suicidou porque
o meu tio, que era meu parente biológico, quando se separou da mãe dela, a mãe dela, que eu considerava minha tia, se virou contra a minha prima e começou a negar amor para minha prima, a ponto de dizer para ela, minha prima Mariná, a ponto de dizer para minha prima Mariná que o dia mais feliz da vida da minha tia seria quando alguém batesse na porta dela para dizer que minha prima tinha morrido. Então, essa é uma prova de recusa, né, de rejeição afetiva. E aí minha prima se matou aos 18 anos de idade. E a minha pesquisa, na época, claro, eu era criança, não entendia por que minha prima tinha feito isso com ela, e a minha pesquisa veio me explicar isso, tá certo? Esse acidente da minha família. E então eu acabei dedicando a pesquisa à minha prima Mariná. Gente, por hora, é isso que eu gostaria de dizer para vocês nesse primeiro vídeo aula, né? Esse é o primeiro vídeo da medicina abstrata. Outros virão, a gente deve passar aí pelo menos umas 10 videoaulas para eu explicar os detalhes da medicina abstrata. São coisas interessantíssimas, e depois vou entrar em outros assuntos relacionados à medicina abstrata, aos fenômenos, né, às doenças abstratas. E como eu disse inicialmente, é um projeto, a Escola de Medicina Abstrata, tá certo? Amanhã, quando a pessoa chegar num posto de saúde, por exemplo, com depressão, um transtorno de ansiedade, ele não será mais encaminhado para um médico do corpo concreto. Ele vai ser encaminhado para um médico abstrata, tá certo? Então, eu queria agradecer e pedir a vocês para se inscrever no canal da Medicina Abstrata, ativar o sininho, dizer se gostaram ou não do tema. O que vocês vão ver e ouvir no canal da Medicina Abstrata, não adianta procurar em livros, porque é algo extremamente inédito, tá certo? Cuja fonte de conhecimento sou eu, por conta dessa pesquisa que eu desenvolvi e acabei desenvolvendo essa teoria. Então, são coisas muito bonitas que a gente tem para apresentar para vocês, e peço também que contribuam com o canal com doação, para que a gente possa manter o canal e também tornar realidade a Escola de Medicina Abstrata. A chave Pix da conta bancária é DDD 24 981 18 47 79, tá bom? Obrigado, um abraço a todos, até a próxima.